Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. É bonito ver tantas pessoas, com a fita do apostolado da oração, lembrando que hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia também dedicado a desagravar o coração de Jesus, que muitas vezes, como ele falou para Santa Margarida Maria Alacoque, que muitas vezes aquelas pessoas que servem mais a ele, e ele vai destacando, os religiosos, os padres, aqueles que deveriam fazer da sua vida uma glória a ele, são justamente aqueles que mais o ofendem. Aí Jesus pede que sempre na primeira sexta-feira do mês, os cristãos pudessem desagravar o coração dele, rezando, se confessando e participando do sacrifício da Santa Missa. Sejam bem-vindos vocês. E vamos agora ao Evangelho. Eu estava lá meditando, lá na capela, a leitura de hoje, e quando eu vinha subindo, eu olhei para o céu, eu vi o céu estrelado. Significa que está bem escuro ainda, já está clareando. E eu dizia assim: quantas estrelas no céu. Cada estrela daquela representa um santo. Um homem, uma mulher ou uma criança que, passando a vida aqui na terra, glorificou a Deus. Fez da sua vida uma glorificação a Deus e agora está no céu. Isso que eu vinha meditando é fruto da meditação do Evangelho de hoje. São João Crisóstomo, ele fazendo uma reflexão sobre esse Evangelho, ele dizia o seguinte, que Pedro realmente, ele amava Jesus. Só que Pedro, ele amava Jesus, mas ainda de forma muito superficial. Embora Pedro muitas vezes tenha dito, olha, Senhor, se alguém fizer alguma coisa contigo, eu vou estar lá e não vou permitir que nada aconteça contigo.
E aí que Jesus diz, não, olha Pedro, você antes que o galo cante, você vai me trair. Pedro não entendeu nada daquilo. E agora depois que Jesus ressuscita, ele tem esse encontro com Pedro, e 3 vezes ele faz a pergunta, porque 3 vezes Pedro negou. Mas Jesus não estava dizendo também para Pedro que Pedro não o amava. Jesus só estava dizendo que ele precisava amadurecer na fé. E é aqui que eu quero que vocês parem comigo para nós meditarmos o evangelho de hoje. Vejam que Jesus, chega um momento aqui que Jesus vai falar para Pedro o seguinte: em verdade eu te digo, olha bem, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. São João Crisóstomo, ele diz assim que Jesus ele não está fazendo uma comparação entre o jovem e o velho e o jovem. Ele está dizendo assim, que o velho, que hoje, né, as pessoas falam idosos, né? Mas o velho é aquele que já foi provado na vida. Ele já sabe muitas coisas. Ele já sabe discernir todas as coisas. E ele sempre se porta diferente diante das situações. Por exemplo, aquilo que para um jovem pode ser um escândalo, para um velho pode ser que não seja. Porque ele já viu tantas essas coisas, tantas situações, que ele já vê, meu filho, calma, é assim mesmo, o mundo é assim, tenha cuidado. É assim o velho. Então, Jesus está dizendo para Pedro assim, Pedro, até agora você agiu como uma criança. É interessante que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ali do versículo 1 seguinte, São Paulo diz assim, olha, eu queria te dar para vocês uma comida mais forte, mais sólida, mas como vocês ainda são crianças, eu vou ter que dar leite. Como vocês são carnais ainda, então eu tenho que dar leite para vocês irem compreendendo, porque aí sim, quando vocês chegarem à maturidade, aí eu vou dar uma coisa mais sólida para você. Então o que é que João está dizendo do que Jesus falou para Pedro? Nós só vamos conseguir glorificar a Deus com a nossa vida quando nós chegarmos à maturidade espiritual. Enquanto nós ficarmos na infância, como crianças, nós nunca vamos conseguir glorificar a Deus. E essa maturidade espiritual, ela independe da idade. Uma pessoa jovem ou criança, ela pode ter uma maturidade espiritual muito maior do que uma pessoa já velha. Por exemplo, aqui está o apostolado da oração. De repente, ali deve ter senhoras e senhores que já têm anos de apostolado, que faz parte do apostolado da oração há muitos anos. Mas ainda na fé, ainda é uma criança. E às vezes tem pessoas mais novas que já têm uma fé mais amadurecida do que aquele que já tem muitos anos. Por exemplo, né? O que não amadureceu na fé. Qualquer coisinha que acontece, ai meu Deus, o Senhor não me ajuda, eu já fiz tanto. Eu estou há tantos anos na renovação carismática.
Eu já estou há tantos anos na pastoral tal. Há tantos anos eu sou padre. E agora, Jesus, o Senhor não me ajuda. Olha, isso é imaturidade. Não cresceu. Tem anos, mas não cresceu. Vou falar para vocês entenderem o que é a maturidade espiritual. Vocês se lembram que alguns meses atrás, eu falei de uma criança chamada Antonieta Mel. Eu não vou contar aqui a história de novo toda, porque o momento não é para isso. Mas é só para entender o que é uma maturidade. A criança com 6 anos, ou melhor, com 4 anos, ela apareceu um câncer no corpo dela, na perna dela. Depois foi se percebendo, né, ela sentia dores, ainda não tinha identificado que era um câncer, aí identificou que era um câncer, aí a mãe dela disse assim: minha filha, se Jesus pedisse para você, como é que fala? Cortar a perna? Se Jesus pedisse para você amputar a sua perna, olha, a menina estava entre 5 e 6 anos. O que é que você faria? Ela disse: simplesmente eu entregaria as minhas pernas para Ele e me oferecia a Ele e agradeceria a Ele. Uma criança de 5 anos. Isso é maturidade. Aí, uma pessoa que já tem anos de caminhada na igreja, aí aparece um negocinho no dedo, aí fica lá: ai, cura, Jesus, cura. Aí nada de curar, ai, não vou mais para a missa não. Infantilidade. Não entendeu nada. Porque todos nós somos chamados, com a nossa vida, a glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é levantar os braços e dizer: glória, glória, eu te amo. Não, não é isso. É glorificar a Deus como Jesus glorificou o Pai. Como foi que Jesus glorificou o Pai? Na cruz. Morrendo na cruz. Dando a vida por nós. Foi assim que Ele glorificou. E Jesus está dizendo agora para Pedro: Pedro, olha, vai chegar um momento que você vai morrer, e é dessa morte que você vai glorificar-me. Como foi que Pedro glorificou a Jesus? Sendo crucificado. E na hora que ele estava sendo crucificado, ele disse para os homens que estavam crucificando: olha, por favor, coloque a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou nem digno de morrer como o meu Senhor morreu. E ali entregou a vida. Olha a maturidade. Vocês se lembram que esses dias eu também falei de uma santa? Claro, ela está no processo de canonização ainda. É a Beata Margarida da cidade de Castelo, lá na Itália. Olha como foi que essa mulher glorificou a Deus. Os pais esperavam um herdeiro. O herdeiro não veio, a mulher ficou grávida, mas não veio o herdeiro. Quem veio? Uma mulher. Então não dava para ser o herdeiro, tinha que ser um homem. Naquele tempo era assim. Só que essa criança nasceu corcunda, cega e com uma perna menor do que a outra. Os pais rejeitaram a menina, deixaram a menina presa lá, e essa menina foi, com o auxílio de um sacerdote, ela foi crescendo na fé dela. Ela não murmurava, ela se entregava a Deus, ela começou a pedir esmola na rua, cega, porque os pais a abandonaram.
depois ela acabou entrando numa congregação religiosa, saiu dessa congregação, foi levada para uma outra congregação, e ali ela morreu corcunda, cega, com uma perna menor do que a outra, e ainda ajudando os pobres e os doentes. Isso é maturidade na fé. Você já se considera uma pessoa madura na sua caminhada? Ou você ainda é daquelas pessoas que está seguindo Jesus? Porque aí Jesus diz para Pedro: então Pedro, agora que você vai amadurecer, né? Porque você já foi muito infantil, agora você já está maduro, já está mais velho na fé. Então, você vai morrer me glorificando, dando a sua vida. Então agora me siga. Olha como é que Jesus diz: me siga agora. O seguidor de Jesus é aquele que se assemelha a Ele nos seus sofrimentos. Esse é o seguidor de Jesus. É aquele que está disposto a dar a sua vida como Jesus deu. Esse é o seguidor de Jesus. Porque hoje os seguidores de Jesus, eles querem ser como? Aqueles que vão seguindo e vai dizendo: agora me dá isso, aí Jesus dá. Agora me dá aquilo, aí Jesus dá. Agora me dá mais isso. Agora, Senhor, eu estou precisando disso. Aí vai seguindo Jesus. Seguir Jesus assim não é seguir Jesus. Seguir Jesus é dar a vida, é se assemelhar a Ele, é sofrer como Ele sofreu, é dar a vida como Ele deu. É assim que se segue nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda está seguindo Jesus e glorificando a Ele, né, está feliz da vida porque Jesus está resolvendo todos os seus problemas, você ainda não é seguidor de Jesus Cristo. Você sabe quando é que você vai ser um verdadeiro seguidor de Jesus? É quando Ele não resolve mais os seus problemas e você continua com Ele. E você não blasfema. E Jesus não resolve problema nenhum seu e você diz: Jesus, eu te amo. O que seria da minha vida sem o Senhor? E Ele não resolve o seu problema. Aí você agora é um seguidor de Jesus. Aí agora sim, você e eu estamos dando glória a Deus. Estamos glorificando, estamos dando a vida. Aí sim agora nós somos dignos do reino dos céus. Aí sim agora nós somos dignos de um dia estar com Ele. Aí sim agora nós estamos naquela fase de podermos passar dessa vida para outra e Ele dizer: vinde bendito de meu Pai, porque eu não resolvi os seus problemas e você me amou do mesmo jeito. Vinde bendito e bendita do meu Pai. Eu não resolvi o seu problema e você continuou indo na missa. Eu não resolvi nenhum problema seu e você continuou no apostolado da oração. Você foi até o final. Embora eu tenha dito tantas promessas que eu ia dar para você, você não viu promessa nenhuma e você continuou com essa fita vermelha e sendo fiel. Vinde bendito, vinde bendita do meu Pai. Me mostre qual foi dos apóstolos que morreu em berço esplêndido, ou seja, numa casa riquíssima, cheia de coisa, com um monte de pessoas servindo a ele. Me mostre qual foi dos apóstolos que morreu assim. Nenhum. Porque eles glorificaram a Deus da mesma forma como Jesus glorificou o Pai, dando a vida. Não é fácil eu chegar aqui e dizer para vocês assim: meus irmãos, eu estou realizado na minha vocação sacerdotal, e todo mundo bate palmas. Nossa, o padre José Augusto está realizado. Sabe por quê, meus irmãos? Olha como a igreja está cheia. Quando eu olho para vocês, meus irmãos, eu digo assim: meu Deus, que maravilha, e todo mundo bate palmas. Ainda não é glorificação a Deus.
Você sabe quando é que um sacerdote ele se realiza na vocação dele? É quando ele, em plena consciência, ele fala a verdade dele. A verdade, não dele, né? A verdade de Cristo. Ele é fiel a Deus em tudo. E ele tem consciência, ele leva uma vida santa mesmo. E os paroquianos fazem abaixo-assinado. E diz assim, eu não quero esse padre aqui. Esse está glorificando a Deus agora. Porque os paroquianos não querem ser santo e ele quer. Ele não agrada a ninguém, ele fala de Deus, ele apresenta a salvação. Aí os ficam com raiva, porque eles não querem mudar de vida, nós não queremos esse padre aqui. Aí depois de um tempo, só tem 2 pessoas na igreja, porque os outros todos foram embora. Não porque ele está dando um mau testemunho, mas porque ele está dando um bom testemunho e as pessoas não querem. Na igreja só tem 2 pessoas que são ali, que estão ali. Aí ele diz assim, agora sim, eu estou glorificando a Deus, cheguei à maturidade espiritual. Maturidade espiritual na vida cristã, católica. Aqui eu estou falando para os católicos, é para os católicos, porque nas outras igrejas não é assim não, é diferente. Lá você ganha tudo, recebe tudo e Deus dá tudo. No catolicismo é no desprezo. É quando se coloca de lado. É quando na doença a pessoa é firme. Ele perde tudo, mas continua com o Senhor. Aqui sim, chegou a maturidade espiritual. Termino perguntando para você. Você está disposto a seguir Jesus assim? Responda você para Deus, não precisa falar para mim não. Ou você quer seguir Jesus tendo tudo que você pede Ele dá. Aí você está dizendo, nossa. Meu Deus é maravilhoso, porque, nossa, ontem eu pedi isso, Ele me deu. Amanhã já estou prevendo uma coisa, já sei que Ele vai me dar. Nossa. Imagina aquela mulher da igreja, fiel a Deus, casada, certinha, tudo certo. O esposo maravilhoso, e ela não consegue engravidar. E ela pede nada dessa criança vir. E ela não murmura, ela continua sendo fiel a Deus. Essa é uma santa. Ela glorifica a Deus com a vida dela. Vocês devem estar escandalizados, né? Mas é assim. É assim que se glorifica a Deus. É assim que o verdadeiro discípulo segue a Jesus Cristo. Aí pronto, depois que ele passa por esse vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, aí ele vai para o céu. Aí pronto, agora é só vida boa. Eita, agora sim, agora vida boa. Não tem mais sofrimento, não tem mais crucificação, não tem mais doença, nada. Mas enquanto estiver aqui, tem pessoas que estão com câncer. E agora Jesus está dizendo para ela, agora é hora de você me glorificar. Aí a pessoa fica lá, não sei o quê, o Senhor não me cura logo. Olhe para mim na cruz, você quer um câncer maior do que o meu? Olha eu na cruz. Não, mas não era isso que eu queria. Não dá para seguir Jesus assim. Mas aquela pessoa que está com câncer, e está ali, e está com Jesus, e se une a Ele, e continua sendo fiel a Ele, e caminha com Ele. Até eu estou escandalizado com o que eu estou dizendo, viu?
porque eu não sei como é que eu ia reagir. Eu não sei como eu ia reagir diante de uma situação dessa. Eu não sei. Mas o que eu estou dizendo que é assim que se glorifica a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.